Shalom pessoal, tudo bem? Sou o Jaime, sou daqui da comunidade Benenoa, Poços de Caldas. Hoje é dia 22 de Sivan, do ano 5780. Na data de 16/6/2020, nós iniciaremos a leitura dos Salmos 106 e 107. Salmo 106. Louvado seja o Eterno, louvai o Eterno, porque imensa é sua bondade e eterna é sua misericórdia. Quem encontrará palavras apropriadas para narrar seus feitos poderosos? Quem apregoará todos os seus louvores? Bem-aventurados todos que cumprem sua lei e agem com justiça em todos os momentos. Lembra-te de mim, ó Eterno, quando favorece teu povo, e concede-me tua salvação, para que eu possa participar da ventura dos teus eleitos. Regozijo-me com a alegria de tua nação e glorifica-me com tua herança. Assim como nossos pais, pecamos também, praticamos iniquidades e fomos perversos. Nossos antepassados no Egito não compreenderam teus atos miraculosos, não mantiveram constante a lembrança de tua imensa benignidade, e contra ti se rebelaram nas margens do Mar Vermelho. Apesar disso, tu os salvaste pelo amor de teu nome, e para tornar patente perante todos os teu poder. Fez secar o Mar Vermelho ante seu clamor, os conduziu por suas profundezas como se fora um deserto. O Eterno salvou de seus opressores, redimiu dos mãos de seus inimigos. As águas cobriram seus atormentadores e nenhum conseguiu escapar. Acreditaram então plenamente em suas palavras e levaram cantos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e abandonaram sua orientação. No deserto, deixaram-se dominar por desejos e naqueles ermos testaram a Deus. Ele atendeu seu pedido, mas não impediu que se enfraquecesse suas almas. No acampamento, invejaram tanto a Moisés quanto a Arão, o consagrado do Eterno. Abriu-se a terra e tragou Datã e engoliu Avirã e seus seguidores. Fogo desceu sobre eles, uma chama queimou os ímpios. Fabricaram um bezerro em Horebe e ante sua imagem se prostraram. Trocaram a glória do Eterno por uma estátua de um animal comedor de feno. Olvidaram Deus, seu Redentor, que realizou prodígios no Egito, maravilhas na terra de Chã e atos temíveis no Mar Vermelho. O Eterno os destruiria se não tivesse Moisés, seu escolhido, se interposto perante ele para aplacar sua ira. Desprezaram depois a boa terra que lhe havia sido prometida, por não acreditar em sua palavra, e em suas tendas murmuraram lamúrias, não atendendo à voz do Eterno. Ele então ergueu sua mão como um símbolo do voto que fez, de deixá-los prostrados no deserto, e de dispensar seus descendentes entre as nações da terra. Não hesitaram em juntar-se a Baal-peor e comer do sacrifício dos mortos. Seus atos provocaram ainda mais sua ira, e ele os castigou como uma praga. Pinhas, porém, levantou-se contra esse comportamento e fez justiça em suas próprias mãos, fazendo assim cessar a praga. Seu zelo lhe foi acreditado como um penhor de integridade, transmitido de uma geração a outra para sempre. Eles novamente provocaram sua ira nas águas de Merivá, e Moisés sofreu por sua causa, pois exasperaram seu espírito, levando a pronunciar palavras ásperas. Não destruíram as nações idólatras, como lhe ordenara o Eterno, e sim misturaram-se a elas, copiavam seus atos, serviram seus ídolos, provocando sua própria ruína. Desceram a ponto de imolar aos demônios seus próprios filhos, cujo sangue inocente derramaram nestes sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminando assim a terra. Se impurificaram por seus atos, perderam-se por seu comportamento. E o Eterno mais e mais irou-se com seu povo, repudiou sua herança, entregou nas mãos das nações inimigas e foram dominados por aqueles que o odiavam. Seus dominadores se oprimiram e foram humilhados por seu poder. Por muitas vezes ele os resgatou, mas novamente se rebelavam e eram abatidos por suas iniquidades. Mas ele se apercebeu de sua angústia ao ouvir seu clamor. Lembrou de sua aliança e por sua imensa misericórdia foi bondoso para com eles. Fez com que a piedade chegasse ao coração de seus captores. Ouviu seu brado, salvou-os ao Eterno nosso Deus.
Recolhe dentre as nações de nossa dispersão, para que possamos novamente exaltar teu santo nome e dedicar glorificações em tua honra. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, de geração em geração, e todo o povo dirá amém. Louvado seja o Eterno, aleluia. Vamos agora para a leitura do Salmo 107. Louvai ao Eterno, porque Ele é bom e eterna é sua misericórdia. Que proclame os que foram por eles resgatados, os que nele reuniu nas mãos dos inimigos e trouxe de terras distantes, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns vagavam pelo deserto, por caminhos desolados e inóspitos, e não encontraram cidade alguma para nela se refazer. Famintos e sedentos, sua alma já parecia desfalecer. Clamaram em sua angústia ao Eterno, ele livrou de suas atribulações. Conduziu por um caminho reto e um lugar habitado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois fartou a alma sedenta e satisfez com bondade a alma aflita. Outros jaziam nas trevas, sob as sombras da morte, presos em grilhões de ferros, oprimidos pela aflição, por terem se rebelado contra as palavras do Eterno e desprezados os desígnios do Altíssimo. Ele humilhou o seu coração com árduos trabalhos, andavam aos tropeços e não encontravam quem os amparasse. Clamaram em sua angústia ao Eterno e os livrou de suas atribulações. Tirou das trevas, libertou-o da sombra da morte, quebrou seus grilhões. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois escancarou as portas de bronze, despedaçando seus ferrolhões. Outros ainda insensatos, que foram por seu caminho de transgressões, pelas iniquidades que praticaram, são acossados por aflições. Sua alma não aceita conforto, seu corpo alimento, e alcança os portais da morte. Clamaram em sua angústia ao Eterno e os livrou de suas atribulações. Sua palavra os curou, os preservou da destruição. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Tragam oferendas em ação de graça e com júbilo exaltem suas obras, aqueles que em seus navios percorrem os mares, comerciando sobre suas águas, percebem as obras do Eterno e veem nas profundidades suas maravilhas. Pois ante sua ordem surgem ventos tempestuosos que encrespam as ondas, que se erguem para os céus e descem aos abismos, angustiando suas almas, derretendo sua coragem, cambaleiam como ébrios, desvanece sua sabedoria, inútil é sua habilidade. Clamaram em sua angústia ao Eterno e os livrou de suas atribulações. Eles faz cessar a tormenta e aquieta as ondas. Alegre-se então, porque acabou a tempestade. Ele os conduz ao porto desejado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Exalto na congregação do povo e glorifico na assembleia dos anciões. Pela maldade de seus habitantes, ele torna estéril a terra frutífera. Converte rios em desertos e fontes de água em terra seca. Em contraste pelos que merece, converte o deserto em lago, a terra seca em fontes de água. Ampara os famintos, para que edifique uma cidade para sua habitação. Semeiam os campos e plantam vinhedos que proporcionam frutos copiosos. Abençoam-os por sua bênção e se multiplicam em grande número, mas nem por isso lhe falta gado. Embora estivessem há pouco abatidos pela tristeza, opressão e aflição, sobre os nobres que não seguem seus ensinamentos, derrama seu desprezo e faz vagar errantes por caminhos desertos. Aos humilhados pela opressão, porém, ele leva, e torna numerosas suas famílias. Vendo isso, se alegrarão os justos, calar-se-ão os iníquos. Que disso se aperceba quem é sábio e compreenderá, então a bondade misericordiosa do Eterno. Bom, pessoal, este é o Salmos de hoje. Então, daqui a pouco a gente volta com a leitura da Paraxá de hoje. Vamos iniciar aqui a leitura do dia 22 de Sivan, porção semanal Shelach, números 13,
E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Envia para ti homens e espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, um homem por cada tribo dos seus pais. Enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram homens, cabeças dos filhos de Israel, e estes são seus nomes. Da tribo de Ruben, Shamua, filho de Zacur. Da tribo de Simão, Shafat, filho de Core. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Lefuné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oshea, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulun, Gabdiel, filho de Sodi. Da tribo de José. Da tribo de Menash, Gade, filho de Sushi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asher, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nachbi, filho de Ofshi. Vofisi. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Machi. Estes são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra. E clamou Moisés a Oshea, filho de Num, Oshua, Josué. Enviou Moisés para espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi aqui pelo sul e subireis ao monte e vereis a terra, que tal é ela, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso. E que tal é a terra que habita, se é boa ou má. E que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou em fortaleza. E que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre. Se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Esta é a leitura de hoje da porção semanal no dia 22 de Sivan, no ano de 5780. Este é um canal Benei Noa, com foco no judaísmo para não-judeus e as 7 leis de Noa. Muito obrigado a todos.